E aí, cansados? Gente, a gente acabou de ter palestras maravilhosas aqui, e bem didáticas. A minha, na realidade, chamada para falar para a minha pessoa. Certo? É fácil? Bem, depende. Estejam preparados que pode ter aqui emoções, pode ter aqui algumas reações, né? Pode ter aqui várias coisas acontecerem. Afinal, estamos falando sobre uma história, né? Foi. Uma história de vida. Então, algumas pessoas vão ter empatia, outras não. Outras devem estar passando pela mesma situação, ou já tenham passado. Enfim, mas trazer a minha trajetória de vida e trazer, né, uma vida de resultados. O Jeane Nunes. E o que é que eu vou falar sobre essa pessoa? Gente, eu sou uma pessoa, vou fazer 46 mês que vem. Sou mãe de 3 filhos. Depois de dizer tudo sobre a minha pessoa, sou empresária, mãe de 3 lindos filhos. Maria Eduarda, Luiz Felipe e Pedro Henrique, que não pôde vir, está doente. E casada há 25 anos com Eduardo Medeiros. Vamos, aplaudo. Porque não é fácil, né? 25 anos não é fácil, é uma coisa, né, fora da normalidade hoje em dia. Mas enfim, sou muito grata pela minha vida e sou mãe de 3 lindos pets também, que eu tenho que falar que eles fazem parte da minha vida também. Lola, Apolo e Mel. Alguém aqui me conhece no Instagram? Levanta a mão, tá? E quem não me conhece, possa seguir, por favor. No final vai ter, tá? E, enfim, falar sobre uma vida de resultados. Mas eu estou achando que não estão cansados, mesmo depois de dançar tanto aqui, a Abraão aí já fez, né? Mas eu acho que vocês estão cansados. Vamos passar aqui para o próximo slide. Fala para o teu colega aí do lado, por favor, e fala, eu não vou embora. Eu não estou ouvindo. Eu não vou embora. Porque esse evento veio para contribuir na vida de vocês. Então fala novamente, eu não. Especial para a minha presença aqui hoje. E eu quero atingir esse propósito. Alcançar a vida de você através da minha história. Porque é uma trajetória de vida que eu quero compartilhar com vocês. E aí, como vocês não foram embora até agora, oi, não vão embora. Eu estou vendo uma pessoa. Ah, mas ele é da equipe. Eu não vou embora. Agora vou. Bora! Eu não vou embora. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Não vou embora. Pronto. E para começar essa trajetória de vida, eu tenho que dizer do ponto que eu parti até o ponto que eu cheguei hoje, né? Eu parti do ponto A para o ponto B, porém eu cheguei no ponto A. E qual foi o ponto A? Vamos lá, quem era eu? Eu era essa pessoa. Uau! 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 Eu era essa pessoa. Quem era essa pessoa? Na adolescência, jovem, que se exercitava todos os dias, 5 horas da manhã. Meu pai tinha esse costume, esse hábito, e eu sempre acordei muito cedo e sempre me exercitei. Todas as manhãs, antes de ir para o colégio, eu fazia pó de chinelo e fazia abdominal, sim, abdominais por dia. E fazia lá, era atleta de natação, de vôlei no colégio, participava de todas as equipes. Enfim, levava a minha vida de interior. Campina Grande é interior, gente, para a gente. Para mais a gente aqui campinense, né? Eu sou com muito orgulho. A gente não considera Campina Grande uma cidade do interior. Porém, não é, né?
E como uma boa interiorana, eu comia comidas saudáveis. Por quê? Porque a gente não tinha fast food naquela época. O máximo que a gente tinha era lindo olhar. E eu vivia essa vida. Eu era ok, minha saúde ok, né? E aí veio a fase adulta. Na fase adulta, eu já fui dando um pouquinho os hábitos, a gente já vai, né, dando aquelas saidinhas, aí já surgiu o espaço, já surgiu shows, a gente terminava aqui, mas ele estava dentro dos parâmetros, né? Não tinha o costume de comer muito pizza, não tinha o costume de comer, fazer uma alimentação desregrada, porém já introduzia aí uma bebidinha, né, alguma coisa, né? Foi saindo um pouquinho do estilo de vida que eu tinha. E aí, vou falar sobre a ambiência, tá? Em dado momento, eu precisei mudar a minha ambiência. Eu saí de um estilo completamente desregrado, de amigos, de uma série de coisas, né? E parei, porque chegou um momento que eu cansei. Eu não queria mais aquilo. E aí, parei. E aí eu estava lá. E aí, o que aconteceu? Que foi maravilhoso na minha vida. Conheci o meu marido. Meu marido, coincidentemente, vindo lá do Rio Grande do Norte, capital, Natal, uma cidade já cheia de, né, tudo tinha. Coincidentemente, chegou em Campinas, tinha perto do shopping. Nossa! No ano shopping, fast food, Mr. Pizza, box. Alguém tem mais algum? Enfim, fast food. McDonald's, tinha também. E como em 3 meses eu casei, a gente foi, como recém-casado, a gente introduziu na nossa vida uma alimentação desregrada. Micro-ondas, uau, tinha micro-ondas ali. E aí, a gente comia muita comida congelada, a gente comia, eu gosto da cidade, a ele, levava lá na Liberdade, pastel da Liberdade, coxinha da Liberdade, né? Então a gente fazia todo um tour gastronômico. E aí, vamos lá. Passei a engordar. Culpa do meu marido? Nunca, jamais. A ambiência, o nome disso se chama ambiente. O lugar onde você está, a forma com que você se comunica, a forma como você vive e com quem você vive, isso tudo influencia, tá? Então, ambiência. Não foi só ele, foi de mim para ele, dele para mim, a família toda, porque tudo que a gente fazia nessa vida era se sentir feliz. Tudo que a gente comia era pela felicidade. E era ruim? Não. Eu vou mentir, dizer que era ruim, lasanha era ruim, pizza era ruim, hambúrguer era ruim, pastel da Liberdade era ruim? Nunca. É bom, é gostoso, traz felicidade, traz prazer para a gente, para o nosso corpo, para a nossa mente. Então chegou um dado momento que íamos comer uma pizza, eu comia uma fatia no início, educada, né? Comia uma fatia de pizza, ele comia lá dele, de repente eu já comia 2, de repente eu já comia 3, de repente eu já comia 4, de repente eu já queria uma pizza inteira, eu já brigava por uma Coca-Cola de 2 litros para mim, um domingo, para minha família. E aí, isso vai se perpetuando, né? E os resultados vão chegando. E aí eu engravidei há 22 anos. E ganhei 36 quilos. 36 quilos fora, porque eu já estava um pouquinho de sobrepeso. E esses 36 quilos foram se juntando às outras gestações, a cada 3 anos e meio, tá? Era uma coisa pausada, eu ia lá e engravidava, né? Era uma coisa já organizada. Mas, durante esse período das 3 gestações, eu engordei,
Fiz todo tipo de dieta. Da lua, do sol, da sopa, da chuva, do limão, Herbalife, do shake, da Luciana Gimenez, dos comprimidos da doutora lá em Recife, vigilantes do peso, que na época foi muito bom para mim. Eu tinha sucesso. Em muitos deles eu tinha sucesso. Em muitos deles eu perdi 15 quilos, 20 quilos, 30 quilos. Porém, eu não conseguia manter. Porque eu tinha uma relação diferenciada com a comida, né? E por que, gente, você está falando de tudo isso? Vocês vão entender, tá? Vocês vão entender porque a gente está falando sobre qualidade de vida. E essa foi a qualidade de vida que eu produzi para a minha vida. Dores, frustrações e transtornos. Quando eu falo dores, eu não estou falando de dores físicas apenas. Eu estou falando de dores na alma. Pessoas me procuram no meu Instagram com dores na alma. Obesidade não é uma questão só de saúde física, ela é uma questão de saúde mental, de saúde emocional. Existe algo descompensado, sem congruência, desequilibrado. Então, eu quero dizer que essas dores que eu sentia, eram dores terríveis, porque são dores na alma. Porém, eu vou contar detalhes dessas dores, tá? Deixa eu colocar já aqui na tela, para ir pontuando. Vamos falar sobre dores? Na minha última gestação, né, eu de repente não estava aguentando, mas eu estava no último ano da faculdade de Direito e eu não aguentava mais aquela gestação, porque eu sentia dores físicas insuportáveis. Aos 30 semanas eu pedi à minha médica que fizesse o parto, porque eu não aguentava mais. Até que a gente descobriu que eu tinha cálculo nos 2 rins e cálculo e pedra na vesícula. E estava muito inflamado. Porém, eu tinha que, né, concluir minha gestação. A gente fez uma gestação antecipada, né? E como as dores continuavam e eu estava no puerpério, eu só conseguia amamentar meu filho durante 2 meses, porque eu não suportava de dor. Eu vomitava, né? Eu sentia dores, eu me contorcia toda e a gente procurou os médicos para ir tratar todas essas doenças. E o tratamento era somente cirurgia. E a gente teve que optar qual das cirurgias faria primeiro, né? Já que era necessário, as 2 eram assim, urgentes. E eu fiz primeiro a vesícula e com 3 meses depois eu fiz a de rim, de cálculo renal, de um dos rins, tá? Que estava piorzinho. Mas eu tive essa recorrência, esse problema renal durante apenas uns 10 anos da minha vida. Até 2015 eu tive esse problema. Diversas vezes eu fui a hospitais, por diversas vezes eu fiquei inúmeros dias, incansáveis dias internada para tratamento de infecção renal. E somem, eu fiz 14 cirurgias renais de cálculo. Nessas cirurgias eu peguei infecções hospitalares por 2 vezes. E eu escutei dos médicos, se aqui tem algum médico fora do Dr. Brano, tenham calma na hora de dar as notícias aos seus pacientes, tá? São humanos, sofrem. E aí, a médica olhava para mim, meu marido, eu deitada, prostrada num leito de hospital, meu marido de um lado, minha mãe do outro, e ela dizia: se ela sobreviver 7 dias,
Ok. Se não, infelizmente, ou seja, que notícia boa de receber, né? Assim, ser prostrada. E eu olhava para ela e eu dizia, não, eu tenho que reagir, eu preciso reagir. Mas eu não tinha força para reagir. Eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, mas eu não tinha força, mas eu sabia que eu precisava, de alguma forma, reagir. Eu tinha 3 filhos, 3 lindos filhos para criar, e a minha saúde dependia disso. E aí, fazia as cirurgias, porém, era uma recorrência atrás da outra. Uma recorrência atrás da outra, e não parava. E aí eu começava a engordar, efeito sanfona, efeito sanfona, efeito sanfona. E o que acontece? O efeito sanfona, todo mundo sabe, é muito prejudicial à saúde. E foi isso que aconteceu. Chegou um dado momento, que eu vou contar posteriormente a vocês, né? Mas eu já comecei e vou terminar. Chegou um dado momento em que eu pesava 125 quilos. E isso estava acabando comigo. Fora as frustrações, quando adolescente, quando jovem, eu ganhava todos os concursos, garota do milho, eu não lembro, gente, era garota do milho, garota primavera, vários concursos que eu participava, era chamada para eventos, desfile com Xuxa uma vez que ela veio aqui, enfim, isso era passado, mas não é sobre isso, é sobre quando eu estava com sobrepeso, eu escutar pessoas olharem para mim e dizer, nossa, você está deformada. Isso é uma frustração. Nossa, quem era você? O que você se tornou? Eu escutei muito isso, inclusive das pessoas da família. Quem era você? E aquilo me causava uma dor enorme. Uma dor, um transtorno emocional gigante, onde eu ia compensar na comida. Nós tínhamos condições, eu chegava no supermercado, eu comprava o supermercado inteiro de tudo que eu queria. E eu comia. Gaveta com chocolate escondido de mim mesma. Imagine. Uma gaveta cheia de guloseimas. Isso existe. Era eu. E eu escondia. De quem? Quem estava me impedindo de comer? Ninguém. Eu escondia de mim. Eu estava com vergonha de quem? Do meu marido? Dos meus filhos? De quem? De mim. Mas eu não sabia identificar isso. Não tinha como. Eu estava com um transtorno emocional que virou uma compulsão alimentar. E eu era muito estressada. Todos falaram aí sobre estresse. Lembram, né? E eu era muito estressada. Não vai não, fica aí. Oh, é pra você, vem cá, fica comigo. Então, não se sintam constrangidos, tá, gente? É só uma brincadeira mesmo. Então, eu era muito estressada. Extremamente estressada, irritada. Por quê? Eu ia no avião. E eu entrava assim, a pessoa já olhava pra mim, como quem diz assim, lá vem a gorda. E aí você entra achando que é magro, né? Aí você faz, tum, aí todo mundo. É bem assim. Ou então eu viajava com os meus filhos, porque eram magrinhos, e aí me cabia, então eu ia mais à vontade. Mas isso é um dos fatos. Quando pegava carona ou ia no carro com alguém dizia, Jeane, vai na frente, porque ela é gorda. Naquele momento você leva uma brincadeira, porque você não precisa se machucar com isso, né? Mas machuca, fica na tua mente, fica na tua alma, gravado, findado, né? E foi por essas situações, e eu era muito estressada, eu quero dizer que eu era muito segura. Por quê?
E diante de tantas situações, né? Comprar roupa era difícil. Eu tinha que gastar nas lojas mais caras, porque roupa de gordinho não era mais cara, obviamente. Tem mais pano, né? Mais trabalho. Então, mas a gente gastava com mais roupas, e eu vivia uma situação de sensação de impotência, sabe? Eu me sentia desesperada comigo mesma. E numa dessas situações de hospital, deixa eu ver aqui, vou falar depois. Nessas situações, nessas sensações de impotência, tá, eu tentava me esconder, eu tentava fugir dessa realidade. Como eu tentava fugir dessa realidade? A gordinha feliz. Eu era uma gordinha feliz. Eu mostrava às pessoas que eu era uma gordinha feliz. Mas eu não era. Porque dentro de mim haviam marcas. E marcas que, assim, traziam muitos transtornos e problemas. Mas eu não demonstrava. Porque demonstrar fraqueza ninguém quer. E eu tinha essa fuga da realidade. Eu fugia da realidade. Olha isso, uma zona de conforto. Então eu trazia as coisas mais confortáveis para a minha vida. Tá vendo essa cama? Ela existiu até um mês atrás, na minha área de serviço. Eu nem lembrava mais dela. É um local que eu quase não vou. Eu nem lembrava mais dela. Essa cama foi colocada na minha área de serviço porque eu chegava do trabalho e eu não conseguia, minha casa é o primeiro andar, e eu não conseguia subir as escadas da minha casa, porque meus tornozelos eram inchados, os meus pés pareciam fogo, eu cansava, minhas pernas eram inchadas, tudo em mim cansava, eu não tinha fôlego para subir, e era assim. E essa cama foi colocada na área de serviço da minha casa para que quando eu chegasse na hora do almoço eu pudesse descansar. Então na área de serviço tinha uma televisão, tinha cama, tinha ventilador, tinha som, ou seja, eu fiz todo um aparato. Eu não resolvi o problema, eu só fiz uma estrutura para que eu pudesse usufruir dela. E isso, com esses problemas de doença e tal, o que aconteceu? Eu não tinha qualidade de vida. Eu não tinha a menor qualidade de vida. Eu não conseguia brincar com meus filhos. Porque quando eu sentava no chão, eu não conseguia levantar. E aí eu tinha ovário policístico, eu tinha problemas renais, eu tinha hérnia de disco, artrose, e era hipertensa, diabética. E eu tomava vários remédios. E eu já estava muito cansada, enfim, era uma pessoa sem qualidade de vida. Era isso que eu era. Qual foi o momento da decisão? Na realidade, eu não decidi muito não, tá? Eu era uma pessoa muito segura. Meu marido resolveu tentar fazer lá atrás a questão da cirurgia bariátrica, e eu disse, eu quero fazer logo. Eu quero fazer porque eu quero ficar magra, eu quero ficar bonita, eu quero isso. Eu queria tudo, menos a saúde. Eu elencava todos os motivos, menos o principal, que era a saúde, né? E aí, qual foi a tomada da decisão? Diante de tantos problemas, né, de saúde, eu tinha uma equipe que uma vez eu contei 11 médicos de várias especialidades, que eles disseram, você está com insuficiência renal, se você não emagrecer com urgência, nós vamos prescrever hemodiálise. E aquilo afetou minha família por inteira. O meu marido, gente, ele é um guerreiro. Não um guerreiro, mas ele realmente sustenta muito a minha pessoa. Então, eu disse, mas como assim? E eu tenho caso de transplantes na minha família, transplante de rins, e inclusive recentemente, antiga, enfim. E eu fiquei muito preocupada com aquela situação. Você vai fazer hemodiálise se você não emagrecer pelo menos 30 quilos. E aí, o que é que eu faço? Eu não estou conseguindo, eu já tinha tentado de tudo, eu já tinha feito, eu
não tinha, na realidade, me esforçado o suficiente, tá? A realidade realmente é essa. Eu tinha tentado. Tentar não é conseguir, não é se esforçar. Eu tinha tentado. Mas eu tinha outras questões para serem resolvidas, que não me ajudavam nisso. E aí, diante dessas doenças e internações, meus médicos indicaram a bariátrica. E eu, assim, na realidade eu já tinha passado por tantas situações de hospitais, de internações, que eu queria a bariátrica só por uma questão estética, na realidade. Mas eu tinha medo. Eu tinha perdido um amigo que tinha feito bariátrica há um tempo atrás, e eu tinha medo daquela cirurgia, porque todas as minhas cirurgias que eu tinha feito tinham sido cirurgias não programadas, tinham sido cirurgias de necessidade, extrema necessidade. E aí, meus médicos indicaram a bariátrica e eu tive que fazer. Mas como eu cheguei até lá? Na bariátrica você tem que pegar alguns laudos de algumas especialidades. E uma das últimas é a do psicólogo. E quando eu cheguei na psicóloga, graças a Deus, era uma senhora e ela tinha feito bariátrica. E ela fez uma simples pergunta que mudou toda a trajetória da minha vida. Você quer um laudo para fazer a cirurgia amanhã? Ou você quer tratar a sua obesidade? Você quer entender a sua obesidade? Eu, que não era boba nem nada, não queria fazer a bariátrica assim de imediato, ainda tinha dúvida. Eu quis protelar, né? E aí eu disse, eu quero entender minha obesidade. Na realidade, foi a resposta da minha vida. E ali a gente começou um processo de autoconhecimento, que realmente mudou a minha trajetória. E aí, num desses testes, ela fazia, a minha mente era disfuncional. Eu via tudo diferenciado, eram transtornos que eu tinha emocionais e que, né, ela foi trabalhando cada um deles. A importância do psicólogo no processo é muito grande, por isso que a gente fala em medicina integrativa, né, por esses fatos, que um vai auxiliando o outro, é uma cadeia. Aí ela aplicou o teste do espelho. Vocês aqui sabem o que é o teste do espelho? Alguém aqui sabe o que é o teste do espelho? Alguém já fez ou ouviu falar? Eu vou dizer para vocês o que é o teste do espelho. O teste do espelho, eu tinha que ficar nua diante do espelho durante 3 minutos. E o meu espelho era grande, tá, gente? Era a parede inteira. E eu tinha que anotar minhas emoções. E eu não consegui fazer o teste durante 15 dias. Eu olhava e parava, eu olhava e parava, eu olhava e parava. E acreditem, eu não consegui. No último minuto que eu precisava entregar aquelas anotações, eu digo, eu vou conseguir, isso não tem nada demais, eu sou linda, né? Sou a gordinha feliz, toda cheia de brilho, toda cheia de balangandãs. E eu fiz o teste. Eu me olhei diante de um espelho. 2015. Essa era eu. E ainda cortou um pouquinho da frente, tá? Essa era eu. E quando eu olhei e fiz aquele teste, e eu decidi que eu tinha que olhar, porque eu era obrigada a olhar, acreditem, a maior dor que eu senti na minha vida foi quando eu me vi. Porque aquela imagem que tinha diante de mim não era eu. Eu não conhecia aquela pessoa. Eu não sabia quem era aquela pessoa que estava diante de mim. Eu não reconhecia aquela pessoa. Eu tinha entrado num estágio de fuga tão grande que eu não conseguia me enxergar. Eu não sabia a minha realidade. E diante do espelho, eu encontrei essa pessoa. E não era eu. Mas diante daquele espelho, eu descobri que o resultado dessa pessoa foi escolha minha. Foi feito por mim.
A responsabilidade era totalmente minha. Isso doeu. Isso me apunhalou de uma forma que eu entendi que eu realmente precisava de ajuda. Eu precisava. E eu entendi. Naquele momento eu não entendia, viu, que eu era obesa. Com 125, eu não entendia que eu era obesa. Na minha mente eu era a gordinha feliz, a que está com sobrepesozinho, mas coisa besta, né? Mas, diante dessa foto, desse momento, e diante do espelho, eu vi quem era eu de verdade. Eu era obesa, doente, sem qualidade. Eu não tinha qualidade de vida nenhuma para dar à minha família, nem a mim mesma. E foi aí que veio o pedido de ajuda. Eu realmente entendi quem eu era, eu entendi minha necessidade e eu entendi o principal, que se eu não me posicionasse naquele momento, se eu não mudasse naquele momento, se eu não tomasse uma decisão naquele momento, eu iria morrer aos 37 anos. E eu não iria criar meus filhos, né? E enfim. O processo de mudança iniciou. Quando eu me reconheci, passei por esse processo, iniciou o processo de mudança. A psicóloga começou todo um trabalho para que eu pudesse começar o meu novo estilo de vida. Me preparou para o antes, o durante e o depois da cirurgia. Preparou para os danos que eu ia sentir, para as mudanças que eu ia ter na minha vida, porque bariátrica não é brincadeira. Eu não gosto quando as pessoas falam para mim que vão fazer bariátrica, porque a primeira coisa que eu pergunto é por quê? O que é que vai te levar? Você já olhou o que é a cirurgia bariátrica? Você já viu que te cortam, te mutilam, que você vai mudar, que você vai suplementar para o resto da vida? Você está preparado para isso? É uma escolha. Porque as pessoas estão brincando com sua vida. Não é brincadeira, tá? A bariátrica ajuda, e ajuda muito. E me ajudou bastante, mas não é uma brincadeira. Você vai ali numa mesa de cirurgia e você sai pensando no hambúrguer que vai comer daqui a 2 meses. É o que eu vejo. Pessoas que fazem bariátrica e a primeira atitude que ela toma quando sai do médico é dizer: não vejo a hora. Eu escutei isso várias vezes, tá? No consultório dos meus médicos. Eu não vejo a hora de comer aquela picanha, aquele hambúrguer e tomar um copo de Coca-Cola e tomar minha cervejinha. E você fez o quê com sua vida? Está fazendo bariátrica para quê? Vá para um spa, né? Então, começou o processo de mudança, cirurgia bariátrica, o autoconhecimento. Depois que eu fiz a cirurgia bariátrica, eu tive que fazer o processo de autoconhecimento. O estômago fica incompatível com a mente, tá? Durante um tempo. Sua mente continua de gordo, seu estômago não cabe. Então você faz seu pratão e aí você não consegue comer, porque você come tanto assim, aí você passa mal e enfim. Mas aí a gente faz o autoconhecimento, com a ajuda também, tá, gente? De uma equipe multidisciplinar. E houve a mudança de mentalidade, construção de uma rotina, de hábitos. Não tem como você ter sucesso se você não tiver uma construção de uma rotina e de hábitos. Então, desde o dia que eu entrei naquela sala de cirurgia, que eu fui consciente, sabendo de tudo que ia acontecer comigo e de todas as fases que eu iria passar, eu decidi viver. Eu decidi que a minha vida jamais seria igual ao que eu tinha feito antes. É uma questão de escolha, de decisão, de posicionamento. E aí eu construí hábitos, uma alimentação saudável, atividade física. Eu mudei a minha vida por completo, com acompanhamento profissional, tá? Eu não teria feito nada se eu não tivesse ajuda de vários profissionais. E não é para ter medo de ajuda. Ajuda é importante. Você às vezes não consegue sozinho. E não há problema em você pedir ajuda.
É necessário muitas vezes, não é para ter medo, não é para ter vergonha, é para ter coragem. Coragem de dizer, eu não consigo, mas se alguém segurar na minha mão, eu vou conseguir. Isso é um vídeo, tá? Bem rapidinho. E aí eu tive a ajuda do acompanhamento profissional, de fato. Essa sou eu hoje. Nutricionista foi muito importante durante um período e para fazer essa transição, para me orientar muitas vezes, o cirurgião, claro, psicólogo, medicina do esporte, aplaudam, o Dr. Abraão é meu médico até hoje, personal trainer. Pense numa figura importante, essa figura faz parte da minha vida. Né? Eu vou explicar o porquê depois a vocês. Farmácia de manipulação, por quê? Suplemento, vitaminas, minerais, tudo isso é importante, a gente trazer isso para o nosso organismo. Não é só uma mudança externa, é uma mudança interna, tá? E também o fisioterapeuta, porque depois de tudo isso, né, a gente tem alguns probleminhas que vão aparecendo, e aí a gente tem um fisioterapeuta e tantos outros profissionais que vão ajudando. Trajetória reversa versus prevenção e qualidade de vida. O que eu quero dizer aqui é que eu fiz a trajetória reversa. Como é isso, Jane? Todo mundo se previne para não adoecer. Eu fiz o contrário. Eu adoeci, eu tratei através de muitas dores para depois eu ter a consciência que a prevenção é a melhor coisa. Para depois eu entender que eu não precisava passar por tudo isso. Se eu tivesse consciência, se eu tivesse alguém me dizendo, se eu tivesse alguém me ajudando, se eu tivesse a culpa de alguém, não. Eu não fiz o suficiente, mas eu entendi. E aí, a medicina preventiva hoje me auxiliando, por quê? Depois de um período de obesidade tão grande, eu preciso prevenir algumas doenças que eu já tinha, aliás, algumas coisas que eu já tinha, algumas condropatias, e a gente vai ajustando, a gente vai controlando. Essa questão renal é extremamente controlada hoje, né? E a medicina preventiva é para isso. A alimentação é de suma importância, não tem como você mudar o seu estilo de vida se você não mudar a sua alimentação. Hoje, eu sou adepta da low carb, né? Baixo carboidrato, me sinto muito bem com isso. Estou numa fase diferenciada, porém vou falar para vocês a suplementação, como de fato é importante você saber que é importante você saber que depois de uma bariátrica, depois de um período que você teve obeso, ou não bariátrica, eu não estou falando só de bariátrica, a bariátrica veio como uma forma de ajuda, o resto foi por mim, foi por outros profissionais, por outros métodos. Já você só emagrece com bariátrica? Não, tá, gente? Não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre a minha história, e na minha história existe a bariátrica. Mas vocês não precisam imaginar que só emagreçam com relação a isso aí. Atividade física, qualidade no sono. Pense numa pessoa chata que eu me tornei. Quando eu entendi que tudo o que eu fazia correspondia a alguma coisa na minha qualidade de vida, o sono é um deles. Quando eu era obesa, eu não dormia 4 horas por dia, porque meu sono era, eu acordava a cada 40 minutos, eu acordava, qualquer coisa me acordava, eu não sabia dormir. E pasme, eu só entendi o que era saber dormir há 4 anos, tá? De 4 anos para cá, com o Dr. Abraão, que eu realmente comecei a tratar essa questão do sono.
comecei a entender que eu precisava desligar se eu quisesse resultados na minha vida. E hoje eu sou abusada mesmo com sono. Eu sou chata, porque eu durmo pouco, eu trabalho muito, durmo pouco, porque eu tenho muitas atividades também com a família, com a empresa, com uma série de coisas, comigo mesmo. E eu não abro mão, tá? Do meu processo para ninguém. Não há filho, não há marido, não há família, não há nada. Eu abro mão da minha qualidade de vida. Eu não abro mão para ninguém. É por amor próprio. Porque eu sei de onde eu parti. E eu não quero voltar para lá. Qualidade do sono, viu? Eu sou chata. Eu reclamo. Não me acordo. Porque eu durmo pouco. E o pouco que eu durmo, ele tem que ter qualidade. Ele tem que ser ininterrupto. Ele não pode atrapalhar o meu dia seguinte. Porque no dia seguinte, às 4 da manhã, eu estou na academia. Eu estou acordando, porque é um horário que eu não atrapalho ninguém. Então, tudo isso é também questão de rotina. Cuidados com a pele e com o corpo, porque diante de tanto problema, né, de efeito sanfona, realmente muita pele, né, ficam os resquícios da obesidade. A questão espiritual, a questão emocional, rotina e disciplina. E no final de tudo, o espiritual é muito importante, tá? Sem isso eu também não teria conseguido. O emocional, rotina e disciplina. Quem sempre me segue sabe aí que eu estou falando. Rotina, disciplina. Rotina, disciplina. Rotina, disciplina. Não há sucesso, não há resultado se você não tiver rotina e disciplina. E por último, estética. Já estética, por último, estética. Em nenhum momento eu falei aqui que depois que eu tive consciência, eu falei na parte estética. Eu sempre tive em busca de resolver as questões de saúde e por último foi a parte estética. Tá? A estética é um resultado final de todo o processo. Viva o processo. A estética é a última fase de todas. Você tem que se preocupar com sua saúde, de como você está lidando com sua família, com o relacionamento, com tudo, é um conjunto. E por fim, é a estética. Eu queria resultados, porque eu sabia que eu estava tendo resultados, mas quando parava um pouquinho, eu queria mais resultados. Eu queria muito mais resultados. Então eu comecei a colocar metas na minha vida. Bora fazer a low carb? Bora fazer a low carb. Mas eu quero ser cetogênica. Bora fazer a cetogênica? Bora fazer a alimentação cetogênica. Vamos usar umas estratégias aí. Eu ainda tenho uma gordurinha no meu corpo. Eu quero acabar com essa gordurinha. Bora fazer um jejum intermitente. E eu fui fazendo, experimentando várias coisas na minha vida. Porque uma das coisas que eu gosto é de quando eu vou falar de alguma coisa, eu ter experimentado para falar dela antes. Gostei, não gostei, acho bom, acho isso, acho aquilo. E é isso. Em busca de novos resultados. O investimento mais inteligente, valioso e simples que você pode fazer hoje é em você. Atleta de fisiculturismo. Amador, claro, ainda, mas em busca de uma alta performance. Construindo um atleta, vivenciando a vida de um atleta, a alimentação de um atleta, o pensamento de um atleta, para eu entender até aonde o meu corpo pode chegar. Porque as pessoas diziam para mim, não digam para mim, você não consegue hoje, tá? Porque as pessoas diziam, você não consegue. Você é ex-obesa. Você tem artrose grau 4 nos joelhos e nos braços. Você tem bursite e tendinite. Você não consegue. E eu provo que eu posso tudo. Eu provo que nós podemos tudo. E eu digo a vocês, minha missão aqui hoje é transformar vidas através da minha experiência.
alcançando qualidade de vida por meio de mudança de hábitos e mentalidade. Esse é o propósito que eu tenho para todo mundo hoje. É o que eu trago, a minha experiência, que impacta pessoas. Pessoas vão ouvir, não vão achar nada, outras vão ter empatia, outras vão vivenciar e entender o que eu estou dizendo, porque já viveram de alguma maneira alguma das dores que eu falei. E qual decisão você toma hoje? Permanecer sentado, sem fazer nada, sem tomar decisão, sem ter posicionamento, deixando que tudo o que eu disse como era a minha vida, sem qualidade de vida, continue com sua consciência, com seu consentimento, com suas escolhas, são os seus resultados. Ou você quer uma vida extraordinária? Uma vida extraordinária. Hoje eu me sinto muito capaz, muito mais capacitado para muitas coisas. Hoje eu não tenho muito medo é tudo mais fácil, é tudo mais simples. Eu vejo as coisas de outra forma. Porque qualidade de vida, quando você faz um exame e você tem certeza que está tudo bem, é outra história. O que eu estou falando para vocês aqui, ele é comprovado, tá? Através de exames. Eu faço essa minha trajetória, eu repito exames a cada 3 meses e a gente prova a cada etapa que a gente está obtendo sucesso, que a gente está obtendo resultado. E o resultado está aqui comigo. Isso aqui são cicatrizes da última cirurgia que eu fiz ano passado, porque ainda restavam resquícios dessa pessoa, de pele, excesso de pele. Eu não tinha mais gordura corporal, quase nada, e ainda restava um excesso de pele. E era muito, tá? As pessoas não viam, mas eu estava ali. E eu via. E eu me submeti a uma cirurgia, né, de retirada de pele, que é a braquioplastia e curoplastia. Retirada de pele dos braços e das coxas. E pense numa cirurgia que não é todo mundo que consegue. Essa trajetória aqui não é para todo mundo. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu só estou dizendo aqui que vocês não precisam passar pelas mesmas coisas que eu passei. Não há essa necessidade de vocês passarem por 1/3 do que eu passei. Se vocês fizerem a escolha certa. Se vocês decidirem hoje, decisão não é eu vou para a academia na segunda-feira, não, tá? Decisão é hoje, é agora. Qual decisão Qual a decisão você toma hoje para você? Quando eu mostro isso aqui, pessoas se assustam. Dá para ver a cicatriz? Dá para ver a cicatriz? Dá ou não dá, gente? Isso faz 4 meses, tá? Pessoas se assustam. Pessoas disseram, você vai fazer uma tatuagem quando? Eu disse, eu não vou fazer tatuagem. Isso faz parte da minha história. Isso é a minha história fincada em mim. Eu não tenho vergonha dela. Isso é para mostrar a vocês que não há necessidade de passarem pelas mesmas coisas que eu passei. Porque tudo é possível. Olhem para vocês agora, dentro de vocês, e digam, tudo é possível. Eu não sei a necessidade de vocês, eu não sei o que vocês precisam, mas vocês sabem dentro do íntimo de vocês, como naquela época eu sabia, mas eu não tomava uma decisão, eu não tinha essa escolha. E não interessa se você é obeso, se você é isso, você pode ser um magro doente. Não é questão só de obesidade, eu estou falando sobre qualidade de vida. Entendem? Faz sentido para vocês isso? É sobre qualidade de vida. Você pode ser magro, mas você pode ser magro doente. Eu não estou falando só sobre a obesidade. A obesidade é porque eu estou falando de mim.
mas eu estou falando e enfatizando sobre qualidade de vida. E quando eu falo isso e que eu olho a minha trajetória, eu só posso dizer: tudo é possível, tudo é possível para ti. Nada é impossível. Fale para você, tudo é possível. Fale para você, eu posso, eu consigo. Muito obrigada, gente. Isso aqui são minhas redes sociais. Esse é o meu método Prazer em Se Cuidar, que eu estarei lançando logo mais. É um método para ajudar pessoas. E é isso, eu espero ter transbordado na vida de vocês de alguma maneira. E muito obrigada.